Olá, nós estamos aqui para mais uma lição, a lição 17, a Igreja. Estamos avançando aí no estudo do Credo Apostólico e agora a expressão creio na Santa Igreja Universal. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, eu vou ler aqui os versículos 9 e 10. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Oremos. Pai, obrigado por mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra. Aqueles que estudarem esta lição sejam edificados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como falei, hoje a lição é sobre a Igreja. A nossa lição começa citando aqui a resposta à pergunta 66 do nosso Catecismo Maior. Igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. Agora, portanto, nós vamos estudar, como já temos dito, sobre a igreja. O primeiro ponto da nossa lição é sobre definição da igreja. O termo igreja vem de uma palavra comum e secular, que significa convocado a fim de ouvir uma mensagem. Nas cidades da Grécia havia uma certa democracia e os cidadãos podiam participar do governo da cidade. Na Grécia Antiga, é claro, né? No dia de reunião, o mensageiro convocava os cidadãos. A reunião das pessoas que ouviam e atendiam a convocação era chamada de igreja ou assembleia. E assim esta palavra passou a ser utilizada no Novo Testamento e se referindo-se à Assembleia, né? A Assembleia, no caso, a igreja, aqueles que são chamados para ouvir uma mensagem, aqueles que são reunidos, né? E, portanto, podemos dizer que a igreja consiste em pessoas que ouvem e atendem à convocação divina. Qual a convocação? O chamado do Evangelho, o chamado da palavra de Deus. Pessoas que deixam os demais interesses ao fim de ouvir a mensagem de Deus e atender aos seus propósitos. Isto é a igreja. Esse mesmo quadro existia no Antigo Testamento. Deuteronômio 33:3 diz assim: Todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras, né? Então veja que já no Antigo Testamento, embora a palavra igreja ela é uma palavra que diz respeito, portanto, à Grécia Antiga e que foi tomada pelo Novo Testamento e aplicada à igreja, no entanto, o conceito de igreja já existia lá no Antigo Testamento, aqueles que aprendem da tua palavra, aquele grupo de pessoas, aquele povo que se reunia para ouvir, né? Então, portanto, no Antigo Testamento, a nação de Israel é a figura da igreja visível. Ali era a igreja visível, a igreja que podia se ver. O termo igreja visível diz respeito à igreja que é vista neste mundo, né? Há um outro termo, igreja invisível, a igreja dos santos arrolados no céu, da qual a igreja visível faz parte, ou dentre aqueles que pertencem à igreja visível, pertence à igreja invisível. Mas a igreja visível é uma expressão para se referir à igreja que é vista, a igreja que hoje nós encontramos na terra. Tá? Então, esta ideia, de reunião, de assembleia, já era algo que existia também no Antigo Testamento. Às vezes o povo era chamado de congregação, mas esta ideia é que está presente,
E assim a lição ela continua tratando disso para mostrar que o povo também era chamado a uma convocação, e havia pelo menos 5 santas convocações lá no Antigo Testamento. A Páscoa, o povo era chamado, convocado à Páscoa, a festa das primícias, a festa do Pentecostes e o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. É interessante também a gente perceber que o sábado também era considerado uma santa convocação. O povo era convocado, Então veja, essa ideia de convocação ligada à igreja. A igreja é aqueles que atendem a uma convocação, uma santa convocação. O texto lá que se refere ao dia do sábado diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Está lá em Levítico 23:3. Então notamos aqui a necessidade de congregar-nos semanalmente. O povo no Antigo Testamento era convocado a isso. No Novo Testamento, o dia do Senhor é considerado agora o domingo, o dia da ressurreição de Cristo Jesus. E este entendimento também prevalece. Os crentes no Novo Testamento se reuniam aos domingos, mesmo debaixo do Império Romano, apesar do Império Romano não reconhecer o domingo como um dia especial. Só no 4º século que isso acontece com Constantino, quando ele se converte e institui esse dia como um dia, como um feriado, semanal. Mas a igreja ela sempre guardou o domingo. A igreja se reunia logo cedo para orar, para cultuar a Deus ao final do dia também, E desta forma, essa ideia de santa convocação para o dia do Senhor é algo presente. O dia do Senhor, portanto, é uma santa convocação. É por isso que a gente deve evitar fazer outras coisas no domingo. Domingo não é dia de nos dedicarmos a outras coisas, senão nos dedicarmos ao Senhor. É um dia de santa convocação, tá? E assim, o povo redimido, tanto no Antigo como no Novo Testamento, se reunia como igreja para cultuar ao Senhor, tá? Então, é isso que acontece. Há uma mudança aí na igreja visível do Novo Testamento em relação à igreja visível do Antigo Testamento, no que se refere, por exemplo, aos seus oficiais. Enquanto que a igreja no Antigo Testamento, os oficiais eram os sacerdotes. Na igreja do Novo Testamento nós não temos mais sacerdotes como oficiais, mas temos agora um corpo diferente de oficiais. Os presbíteros, os diáconos, o presbítero regente, que é o que chamamos presbítero em nossa igreja, e o presbítero docente, que é o pastor, e os diáconos. Agora a igreja toda é uma igreja de sacerdotes. Todos somos sacerdotes do Senhor. Então isso muda em relação à igreja do Antigo Testamento. Mas a ideia de santa convocação, de um grupo que se reúne, um grupo que é convocado para reunir-se, é algo presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. O segundo ponto da nossa lição: a igreja é universal. Quer dizer, a igreja não se limita a um só povo. A igreja não é pertencente a um só povo. Veja que no Novo Testamento a igreja começa com os judeus que eram discípulos de Jesus, mas a igreja ela se torna universal, conforme a ordem dada por Jesus: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É uma igreja agora de gentios também, é uma igreja de samaritanos, é uma igreja de todos os povos. E isso tem a ver com a grande comissão também, de que Jesus envia por todo o mundo a sua igreja,
ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, dentre todas as pessoas, a igreja não é uma igreja de pessoas de uma só classe social, de uma só cor, de uma só raça. Não, a igreja é de todos, né? Veja que o que o apóstolo Paulo ensinou lá em Gálatas 3:28. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pregando em Colossenses, nós demonstramos isso, né, de que na igreja de Cristo Jesus, até mesmo aqueles que pertenciam a outra classe social ou que na sociedade era considerado inferior, na igreja não. A igreja possuía escravos convertidos, ou seja, pessoas que lá fora eram escravos, na igreja eles eram considerados iguais a todas as outras pessoas. Inclusive, a história relata que dentre essas pessoas, não importava se eles vinham de uma classe social considerada inferior, na igreja eles tinham acesso a todos os privilégios. Aliás, podiam até participar da direção da igreja, né? Não havia essa separação racial, de classe social, porque a igreja ela é universal. A igreja não é apenas universal, né? Veja que a expressão do credo apostólico é: creio na Santa Igreja Universal. Então, a igreja ela é universal, ela é santa, no sentido que ela é a igreja dos santificados, daqueles que foram separados, né, do pecado para Deus, são os chamados para fora. Esta ideia também de igreja, os que são chamados para fora do mundo para servirem a Deus. O texto que nós lemos lá de 1 Pedro mostra isso: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, portanto, é santa. Não porque ela tenha pessoas perfeitas, mas pessoas que foram separadas, trazidas do mundo ou tiradas do mundo para pertencerem a Deus, né? Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis, conforme diz Paulo na carta aos Efésios. Outra característica da igreja, a igreja ela é missionária. Uma das primeiras expressões da igreja primitiva foi seu zelo missionário, o zelo de pregar o evangelho. Depois que o Sinédrio prendeu os discípulos, né, Pedro e João, e depois que eles foram soltos, eles se encontraram com a igreja, e olha o que diz Atos sobre isso. A igreja estava reunida em oração, e olha a oração da igreja. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E veja o resultado desta oração. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos capítulo 8 também mostra que a igreja começou a ser perseguida, né? Grande perseguição depois da morte de Estevão caiu sobre a igreja. E é interessante a gente ler em Atos capítulo 8, de que a igreja, à medida que era dispersa, à medida que os crentes fugiam de Jerusalém, por causa da perseguição, iam por todos os lugares testemunhando, pregando o evangelho. É o que está lá em Atos capítulo 8, versículo 4. Veja o que diz: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E por último, aí um último ponto da nossa lição, a igreja e o Espírito Santo. Cristo está presente nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro por meio do Espírito Santo. Ele vem em nome de Cristo a fim de revelar e comunicar a sua obra redentora. Então a igreja está acompanhada de Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos redimiu e nos capacitou a servir a Deus dignamente. É o Espírito Santo quem orienta as igrejas, sempre falando mediante as Escrituras.
Concluindo aí, eu vou ler aqui a conclusão da nossa lição, que diz assim: Cristo assegurou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O processo de edificar a igreja é sempre por meio da fiel exposição das Escrituras. E o resultado é uma única igreja, quer dizer, um povo adquirido exclusivamente pelos méritos do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a igreja universal, isto é, composta de todas as nações, tribos, povos e línguas. Foi esta visão que João teve lá no Apocalipse, né? De todas as línguas, povos e raças estavam adorando ao Cordeiro. Essa igreja é santa, ou seja, os membros particulares devem ter uma vida santa e irrepreensível, revestidos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe. Espero que esta lição tenha sido para você edificante. Caso você tenha alguma pergunta, pode me encaminhar, que tentaremos responder conforme as Escrituras. Que Deus o abençoe e tenha bom proveito com esta lição.